Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer não só a comissão, como ao Cresce, que possibilitou essa parceria, e também agradecer a todos vocês que deixaram aí as suas casas de estar no conforto do lar para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, hoje, a ideia é a gente falar sobre alguns pontos relevantes da alocação de imóveis urbanos, tá? Eu vou começar a pincelar, né, a Lei 8245 de 91 para vocês. O microfone está com... Tá bom? Eu vou começar a pincelar esses pontos. Não vou conseguir exaurir, obviamente, porque a lei do inquilinato é enorme, mas a ideia é perguntas e respostas que os corretores vêm fazendo para mim, ou que eu tenho de imobiliários que eu faço consultoria, e respondê-las com a lei do inquilinato, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pular a parte das garantias locatícias, porque a minha colega vai fazer a exposição, então eu vou pular a parte das garantias, tá bom? E aí eu vou passando e quando chegar na parte das perguntas, acho que o final seria legal para eu poder continuar e não ficar muito denso, a gente, né? Porque vai surgir muitas perguntas a partir das coisas que eu, né, comece a ler. Então, aí no final das perguntas a gente faz um bate-papo, tá bom? Bom, primeiramente a minha apresentação pessoal. Meu nome é Renata Jardim Matos, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, Direito Processual Tributário e Material e Direito Público. Tá aí a minha apresentação, depois eu vou disponibilizar os slides para quem quiser, tá? E a gente vai lá a 8245 de 91. A lei, ela possui 90 artigos, então ela é uma lei basicamente pequena, mas é uma lei muito rica, porque ela envolve o direito processual civil, o direito civil e até direito penal. O que significa isso numa linguagem, né, num juridiquês? Significa que ela tem tudo o que você precisa saber sobre a locação de imóveis urbanos, tá? Quem tiver interesse, depois coloca lá no Google e dá uma olhada na lei. Bom, começando pela Lei 82, o que a gente precisa saber? Eu acho que o mais importante para o corretor é saber quem pode ser locatário e quem pode ser locador, né? Quem pode ser o locador segundo a Lei do inquilinato? Segundo a lei, pode ser o possuidor. Porém, para imobiliárias e até corretores autônomos, a gente não vai poder falar que qualquer possuidor pode locar um imóvel, pode ser locador de um imóvel. Porém, o proprietário na matrícula pode, obviamente, ser um locador. A pessoa que financiou o imóvel dela e tem alienação fiduciária, ela pode, né, locar o imóvel? Pode, sem problema nenhum. O usufrutuário, ele poderia ser o locador? Também. Não, você fez não, mas pode ser. O usufrutuário pode, sem problema nenhum. A única ressalva é que o proprietário assina como anuente para não ter perigo nenhum de repente, o usufruto se extinguir e o locatário ter que sair do imóvel. Mas a anuência não é necessária para que a locação aconteça, mas sim para evitar que o locatário seja pego de surpresa em caso de extinção do usufruto, tá? Quem pode ser o locatário? Bom, aí a gente já entra numa celeuma sobre as imobiliárias. Cada imobiliária tem um padrão para verificação de aprovação de locatário. Então, tem algumas imobiliárias que pegam determinadas certidões, SCOR, tem muitas que trabalham com alude, enfim. Cada uma vai montar aí o seu processo, né? Isso seria um tema para uma próxima palestra, que é bem a diligência imobiliária para alocações de imóveis. Porém, o que a gente precisa saber não exatamente quem pode ser o locatário, mas como fazer se o locatário tiver um problema nessa diligência imobiliária, né? Nossa, apareceu um protesto, apareceu um processo no Tribunal de Justiça, o que eu faço? Ele não pode ser locatário só por isso? O ideal é que a imobiliária ou o corretor autônomo, ele possa procurar, eu e o microfone estamos numa briga aqui complicada, que ele possa procurar o locador e dividir com ele essa responsabilidade, né? Olha, apareceu um protesto aqui, a gente pode seguir, né? Mas o critério da imobiliária seria barrar essa pessoa, mas é um protesto de uma mensalidade de uma pós-graduação de 2010. Depois disso, ele tem um score bom, nada mais aconteceu, ele é um bom pagador.
Aí você vai pegar o comercial, né? Porque o jurídico já é para falar, já vai falar o ponto negativo, né? Você vai falar o comercial de vocês, como eu adoço isso, como eu falo isso de uma maneira que não seja mentira, mas uma maneira que eu consiga viabilizar essa locação sem mentir para o locador, né? Porque, caso você não fale para o locador e lá na frente dê um problema, ele vai falar, poxa, você não me avisou desse processo. Se tivesse esse protesto e eu soubesse, eu não ia querer. Quando, na realidade, quando você divide com ele, pelo menos pela minha experiência, em 90% dos casos ele fala, pode seguir. Tudo bem. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo não é um débito de corriqueiro, né? Geralmente, muita gente deve faculdade, né? E fica devendo anos e anos. Não quer dizer que a pessoa seja uma má pagadora, quer dizer que, na época, ou a mãe ou ela própria não conseguiram pagar por algum motivo, e isso é muito corriqueiro. E aí essa pessoa nunca mais vai poder locar um imóvel, né? Então, o meu conselho para quem pode ser locatário é, surgindo um problema, né, no nome do locatário, com o score dele, conversa primeiro com o seu comercial para ver como falar, e depois conversa com o locador, para explicar para ele, expor qual é o problema do locatário, né, qual é a questão, e dizer, olha, a imobiliária tem um critério muito rígido, então, para a gente aqui, seria barrado. Porém, muitas imobiliárias aceitariam, porque isso, daí você vai, né, falar, e tentar aí viabilizar essa alocação, tá? Então, vamos começar com as perguntinhas que eu recebo e que eu acho que são interessantes aqui para a gente, né? Antes de começar com as perguntas, eu tinha esquecido disso. A Nana com a gente, o que é isso, né? Já vem ela com um juridiquês, né? Tudo que o corretor odeia. Mas eu quero explicar isso porque isso é de suma importância na hora de você passar o que pode e o que não pode ser feito para o cliente de locação, tá? Porque o cliente vai falar assim, tem a cláusula de vigência, tira isso. Ele pede para tirar a cláusula, para colocar cláusulas que às vezes eu não posso fazer isso. Por quê? O que significa norma cogente na linguagem humana, né? A norma cogente é uma norma que eu não posso afastá-la. Então, a lei do inquilinato, lá no artigo 45, ela diz para a gente, você não pode me afastar a lei do inquilinato e decidir entre vocês. Porque o contrato nada mais é que lei entre as partes. Eu faço um acordo de vontades com você, a gente celebra um contrato e o que a gente está falando aqui é lei, certo? Só que se for assim, então eu posso decidir qualquer coisa com você, você sabia, eu sabia, então tá tudo bem. Não é bem assim, porque a lei do inquilinato, no artigo 45, veda qualquer afastamento da legislação. Então, eles dizem, são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir, afastar os objetivos da presente lei. E aí ela ainda cita exemplos, né? Porque aqui não é só esse tipo de artigo que está incluído na norma cogente, ou seja, na aplicabilidade da lei. Mas são exemplos para vocês entenderem, né? A lei do inquilinato ela foi pensada para o locador e o locatário, né? A ideia é que ela fosse tão fácil que o locador e o locatário conseguissem eles mesmos verificar o que podia e o que não podia. Não, na realidade, ela não é assim, tem vários pontos omissos, mas aqui o exemplo é nesse sentido, tá? Então, ele fala... Notadamente, as que proíbam a prorrogação automática para locações inferiores a 30, eu já vou te explicar, né? Quando for residencial, e que afastem o direito de renovação compulsória quando for a não residencial, que no caso é a nossa locação comercial, tá? Ou ainda que impõem obrigações pecuniárias para tanto. Para eu explicar esses dois, a gente vai para o próximo slide. Mas o que ele quer dizer aqui para eu poder fechar? Ele quer dizer que eu não posso, em contrato, falar que determinada cláusula, determinado artigo, na verdade, da lei do inquilinato, que esse artigo eu não vou querer utilizar. Então, eu não quero utilizar esse artigo, eu quero fazer um contrato por 12 meses, eu, locador, isso acontece sempre, eu, locador, quero fazer um contrato por 12 meses, porque eu não sei quem é esse inquilino, não confio nele, então, eu quero fazer por 12 meses, e fim dos 12 meses, eu quero reaver meu imóvel. Eu posso? Não. Não pode, vou explicar por quê. Mas aí, você não pode, mas mesmo assim você quer. Não, vamos afastar, porque se ele decidir, eu decidir, tudo bem. Não, né? Porque o artigo 45 veda, tá bom? Por que não celebrar contratos residenciais por prazo inferior a 30 meses? Qual é o motivo disso?
Porque a locação residencial, ela tem o intuito de proteger a moradia. Então, a ideia, a lei, quer que você faça por 30 meses ou mais. Ela quer que você fique morando no imóvel o máximo de tempo possível. Por quê? Porque ela quer proteger a moradia, a rotina dessa pessoa que vai locar o seu imóvel. Então, quanto mais tempo, melhor. Só que ela não proíbe você de celebrar um contrato por menor período, só que ela não gosta. Se você celebrar por menor período, você vai ter sanções, não sanções por descumprimento, mas regras básicas de que, se você fizer por menor, você vai ter que esperar algumas coisas. Então, por que eu falo, não faça por menos de 30 meses, faça o famoso 30 meses com a cláusula de 12 para o locatário sair. Por que isso? Porque se a gente for no 47, você vai falar que a retomada desse imóvel, em caso de prazo inferior a 30 meses, ela só será possível se o locatário for certinho, né, não fizer nada de errado, ele estiver cumprindo aí o contrato, essa retomada só será possível com uma motivação, a tal da denúncia cheia que as pessoas falam, e eu nem vou entrar nisso, mas é uma denúncia motivada, né, eu quero reaver o meu imóvel motivadamente. Qual é o motivo? Para uso próprio, eu posso reaver, né, ou do meu cônjuge ou do meu filho, porém eu preciso comprovar isso. E caso eu não faça essa comprovação, o que acontece? Eu sou penalizada, não só civil, como criminalmente, né? A lei já prevê uma pena civil e uma criminal, pecuniária, né, para esse descumprimento. Porém, vamos pensar que ele cumpriu certinho, não tenho filho, não, meu cônjuge não quer, eu tenho imóvel próprio, não consigo pedir, não tenho motivo. Como que eu vou reaver esse imóvel? Você vai esperar 5 anos, né? Ó, quando tiver ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente. Então, mesmo que você não queira, ela se prorroga automaticamente, que é o que o 45 falou. Não adianta tirar a prorrogação automática, que ela não vai vigorar, tá? Então, ela fica por prazo indeterminado e o locador só pode reaver o imóvel se não tiver nenhuma motivação do 47, depois de ultrapassados 5 anos. Então, esse que queria ficar 12 só porque ele estava com medo do locatário ficar muito tempo, vai aguentar o locatário por mais de 5 anos, né? Então, esse é o perigo de celebrar um contrato aí de inferior a 30 meses, tá? Isso na esfera residencial. E aí, outra coisa que eu recebo muito é por que eu tenho que evitar contrato de locação comercial por prazo igual ou superior a 60 meses, né? Lá é mais, aqui é menos. Por quê? Eu preciso evitar, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. A primeira locação é sempre uma surpresa. É uma grande empresa, é consolidada. A gente não sabe a saúde financeira, por mais que a gente tire as informações. Hoje em dia as pessoas aparecem aí sendo trader, voando de avião, jatinho, você vai ver a pessoa tá no fundo de um quintal e alugado, entendeu? Então, a realidade não é muito mais a realidade. A gente está tendo cada vez mais casos, não só de pessoas que mentem na internet, como de estelionatários profissionais, né? Então, quando a gente fala de uma locação comercial, que vai envolver CNPJ e uma série de coisas, se a gente fizer uma locação por 5 anos, que é o que todo mundo quer, eles querem 5 anos, por quê? Você quer estabelecer seu fundo de comércio, se uma grande empresa quer ser conhecida, né? Aqui em Pina, todo mundo fala assim, é o açougue que abriu ali em frente a Panedouro. Todo mundo conhece a Panedouro. Por quê? Porque ela tem esse fundo de comércio. Se é dela, se não é, não sei. Mas aquele lugar, já, para mim, morador de Pina, é dela, né? Quando eu vou lá, eu espero o pão da Panedouro. Então, esse fundo de comércio se estabelece por isso. E esses 60 meses, aí, os 5 anos, o que acontece? Se você faz um contrato por 5 anos, e essa empresa quer renovar por mais 5 anos e você não quer, porque por algum motivo o seu contrato não é bom o suficiente e defasou demais a locação, ou o seu contrato não tinha previsões muito boas para determinadas cláusulas, que na época não pareciam precisar, mas agora precisam muito. Aí, como você faz? Você não faz, porque se ele quiser renovar automaticamente e entrar com um pedido de renovação compulsória, ele vai ter mais 5 anos para ficar, e depois mais 5 anos para ficar, e depois mais 5 anos para ficar. Claramente, se ele tiver qualquer infração contratual, a gente pode retirá-lo, como em qualquer outro tipo, né, de locação. Porém, se ele for
um cara chato e cri-cri, porém pagar corretamente e não tiver nenhuma infração contratual, esse cara vai ficar renovando para sempre com um contrato que, às vezes, né, a gente sabe que, às vezes, o contrato ele não é sempre revisado, sempre pensado nas melhores cláusulas, e a gente, às vezes, faz um contrato de natureza comercial sem pensar em todas as implicações que tem e na defasagem dele, né? A gente só coloca lá, né? Você vê os contratos padrões. Vai NPC, IGPM, fala de correção, mas não fala de aumento efetivo, de qual é o tipo de defasagem, que todas as coisas que devem ser pensadas caso a caso, né? E não estou falando de um contrato de locação de uma manicure empreendedora que acabou de começar e vai pagar R$500. Eu estou falando de cada contrato é um contrato, então a gente precisa analisar e sempre se atentar a essa questão dos 60 meses, né? Claro que para isso acontecer tem os requisitos lá, né? Tem um contrato escrito por prazo determinado, toda imobiliária faz, dificilmente o contrato é verbal, né? E que a soma dos prazos ininterruptos dê em 5 anos, né? E que ele exerça no mínimo no mesmo ramo de atividade, 3 anos no mesmo ramo. Então, se tiver todos esses requisitos, ele pode renovar compulsoriamente, se for de 5 anos ou mais, tá bom? Essa aqui, acho que o corretor que nunca perguntou isso não é corretor, né? Estou vendendo, tirei uma proposta, né? Quero que o cara saia, o cara está com alocação, o que eu faço? Já vou mandar, adoro a minha imobiliária que fala assim, vou mandar carta oferta, mas tem proposta, aceita? Não. Vale para quê? Não é a carta oferta, se ele não quiser, não tem problema. Claro que não, porque a carta oferta ela não tem nenhum valor jurídico. Porque quando você faz a proposta, tem que ter a proposta, o aceite e os exatos termos da negociação. Para aí sim você pegar aquela proposta, redigir uma carta para que ele exerça o direito de preferência naqueles moldes. Porque se lá está dizendo 10 vezes e o cara oferece por 20, está errado. Se ele tem uma permuta de um carro e o cara não quer aceitar a permuta de um carro aqui, está errado. Então tem que ser nos exatos termos. E ainda a imobiliária precisa falar que ela tem disponibilizado para o cliente a documentação do imóvel, porque o locatário quer saber se o imóvel, né, é rígido, se a documentação está ok, porque para ele exercer o direito de preferência dele, ele precisa entender se o imóvel é viável para ele, se o imóvel está regular, né? Então, a carta, né, de oferta do direito de preferência aí que o pessoal faz, geralmente as imobiliárias elas fazem uma carta oferta genérica. Quer, não quer, não quer, acabou, né? Não preciso mais. E não é assim que deve ser feita, ela deve ser feita a cada proposta, né? Mas, antes que vocês falem, nossa, não vou vender mais nada, Renata, agora dificultou minha vida, obrigada, não quero mais. Tem algumas coisas que a gente precisa observar, né, que a gente pode não escapar, mas entender e flexibilizar, né? Então, o locador ele pode pedir o imóvel no curso da locação? Não, de jeito nenhum, ele não vai poder pedir. Enquanto ele contratou por 30 meses, ele pode pedir por algum motivo? Por nenhum motivo, ele não vai poder pedir. Mas o locatário pode, com cláusula de 12, eu quero, se tem para um, tem para outro, contrato paritário. Não é assim, porque a lei do inquilinato veda. Ela diz que o locatário pode pagar multa e sair, mas o locador não pode pedir imóvel. Então, é a letra da lei. Infelizmente, lei a gente cumpre, né? E isso por quê? Para proteger o próprio locatário do locador. Amanhã, ver uma pessoa, olha, me ofereceu 2 vezes o valor do aluguel. Vou tirar ele, vou pegar o próximo inquilino que é melhor. Então, assim, é para proteger realmente o direito à moradia, tá? Então, é isso, né? Essa já foi. Qual é a forma que o locador ele pode reaver o imóvel, né? Em caso de descumprimento do contrato? Porque quando eu falo que ele não pode reaver de jeito nenhum, em caso de cumprimento integral do contrato. Cumprindo o contrato, então não dá para reaver o imóvel nesses termos. Agora, ele descumpriu de qualquer maneira, qualquer coisa, ele não transferiu a conta de consumo para o nome dele nos 30 dias. Ele infringiu o contrato, né? Ele não pagou o IPTU, infringiu o contrato e assim vai. Então, é qualquer infração contratual, tá? Ou não pagamento, né, do aluguel, que também seria uma infração. A gente tem 2 jeitos. O fácil e o difícil, né? O fácil é destratar o contratado, ir lá e falar... Seu fulano, seu cicrano, a gente pode conversar, chegar a um denominador comum, felizes, contentes, todos os advogados riram aqui, com certeza, porque é super fácil, tranquilo fazer esse tipo de negociação, né?
A gente não tem, nossa, nenhum problema. Distratos são fáceis. E aí, se os dois quiserem, ok, a gente faz um termo de distrato e extingue essa relação locatícia. Sem nenhum problema, sem judicialização, sem mais dor de cabeça para ninguém, acabou, né? Porém, tá, Renata, eu sou locador, mas esse cara é um inferno, eu não quero mais, eu quero sair, eu quero que ele saia, ele está infringindo, e ele não quer chegar a um acordo de jeito nenhum. Só que eu também não quero entrar com uma ação. Não dá, né? A única forma de reaver o imóvel, o artigo 5º está ali, né? Um fundamento para o término da locação é a ação de despejo, que é uma ação que, pela lei do inquilinato, é célere, é rápida, é efetiva, o advogado chorando, uma lágrima caindo aqui, ó. Mas a realidade é que a ação de despejo é demorada, aqui em Pinda está demorando de 1 ano a 2. Quando tem liminar, às vezes 6 meses a 8 para cumprir. Então, assim, evitem a judicialização. Façam bons contratos, tenham uma boa consultoria, pesquisem antes, caso a caso, né? Esse negócio de modelão de contrato de locação ficou lá atrás, né? Cada caso é um caso. A gente fazer o modelão, ele é muito perigoso, porque o que você tem uma consultoria jurídica é legal, porque você vai pegar o modelão. Eu tenho essa cláusula aqui, Renata, eu não sei. Legal, eu vou ver o caso, mudo a cláusula, ok. Mas se você pega o modelão e escapa uma cláusula de um cliente bom, você perdeu aquele cliente bom numa judicialização, numa falta de documento, numa falta de diligência. Isso é muito complicado. E hoje, com a responsabilidade civil dos corretores, isso precisa ser muito verificado e a gente precisa de muita atenção, tá? Como funciona, né? Eu coloquei aqui direito de preferência e boa-fé, porque eu vou falar uma coisa muito legal para vocês, mas a gente tem que ter cuidado com essa coisa muito legal, né? O direito de preferência, ele só pode ser exercido naquela forma que a pessoa vai lá e ele é preterido no direito dele, ele adjudica o imóvel, que significa que ele pega o imóvel para ele, pagando o mesmo preço que o outro, né, que o comprador, pagando o mesmo preço que o comprador pagou. Essa possibilidade que existe, está na lei do inquilinato, ela só pode ser exercida se o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel. Então, aí cai por terra, então não vou precisar nunca mais fazer uma cartinha de direito de preferência, então acabou isso. Não é assim, né? Porque por isso que eu coloquei a boa-fé, né? A boa-fé da imobiliária e a responsabilidade da imobiliária vai da onde? Porque a maioria das imobiliárias está vendendo imóvel, tem uma locação que é a locação que ela mesma administra, né? E ela fala assim, não, deixa para lá, o negócio, o advogado já falou que a averbação já era, vamos que vamos, né? Na hora de vender, tirou a proposta, filho. Aí eu só quero fechar, né? É isso. Só que o que acontece? A imobiliária tinha ciência da locação, né? Ela tinha ciência inequívoca, porque ela era administradora, por exemplo, né? E se não fosse, ela ainda assim tinha o dever de diligência de verificar se esse imóvel está ocupado ou não quando da venda, já que, né, vocês querem a comissão, então tem que verificar todos os passos aí para poder fazer jus a ela, né? E aí a imobiliária está intermediando, não colocou porque tem essa parte da averbação, né? E pode estar tudo bem, só que se acontece algo que judicialize, vamos pegar um caso concreto que acontece, não acontece, aqui em Pinda não, mas em outras cidades acontece, né? O comprador e o vendedor falam assim, o vendedor fala, eu não quero ter ganho de capital, né? Então eu não vou vamos passar na escritura, vamos passar abaixo? Você está comprando por 600, vamos passar 350? Aí é bom para mim, é bom para você, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Vai o locatário, olha o registro e fala, putz, legal, vou adjudicar por 350, né? Porque é o valor que você pagou. E aí ele pega o imóvel por 350 mil. Não, mas como assim? Se só não está averbado na matrícula? Não, mas aí eu consigo comprovar que a imobiliária sabia e não avisou. Aí a perdas e danos é total para o corretor e para a imobiliária, né? Porque quem tinha o dever de cuidado, de zelo, de informação era a imobiliária, né? Então, ali 2 pessoas de boa-fé e a imobiliária que omitiu um fato impossível de se omitir numa negociação dessa, né? Então, assim, sim, é verdade que eu preciso averbar esses contratos, né? Na matrícula do imóvel, todo o contrato. Isso é o mundo ideal, lindo, né? Da advocacia, é o mundo do dever ser, é muito bonito. Ninguém faz isso porque paga, gente. E tudo que paga ninguém faz, o pessoal não faz a calção, que é mais. Então, assim, mas o correto é
tendo cláusula de vigência ou não, né? Eu não sei se aqui já vai falar da cláusula de vigência, não. O contrato ele deve ser averbado. Para quê? Mas qual que é a efetividade disso, Renata? Para eu entender e poder passar para o meu cliente. A averbação na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis, ela vai dar publicidade, né? Ela dá publicidade ao contrato. Porque lembra que eu falei para vocês que o contrato ele faz lei entre as partes? Só que só entre eu e você. Como que vai chegar, a Gabi chega e fala assim, não, mas você tem que cumprir esse contrato agora eu quero que você cumpra porque você comprou o imóvel. Mas ela nem sabia, ela não tinha ciência da locação, como ela vai conseguir cumprir isso? Então, para que possa ser oponível a outras pessoas, a terceiros, ao futuro adquirente, eu preciso sim averbar esse contrato de locação, né, de qualquer tipo de garantia, de qualquer tipo de locação, eu preciso sim averbá-lo na matrícula do imóvel, tá? O que ocorre no curso da venda? Então, a gente passou a proposta, o corretor está feliz, pensando na comissão, né? Estamos lá, esperando a comissão, já está tudo certo. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Eu tinha essa... de 90 dias para desocupação. Então, isso eu já falei, está 90 dias para desocupação, cientificou o locatário, mais 90 dias para que ele possa desocupar, tá? Eu não sei se eu falei, mas a carta de direito de preferência tem 30 dias para responder. Não respondeu, como diz a minha avó, caducou. Outra pergunta interessante a gente está falando de quando pode, não pode desfazer a locação. O locador ele tem alguns mecanismos, algumas possibilidades de desfazimento da locação, né? Quando ele vai poder desfazer a locação sem nenhum problema no contrato? Ela vai poder ser desfeita também por mútuo acordo, que é o distrato lá, as partes convencionam que, né, por algum motivo elas não querem mais. E nesse mútuo acordo, foi até interessante o que ela falou, que eu acho que eu me confundi, mas é interessante para explicar para vocês, que pode ter previsão de cláusula penal. Pode ter, olha, tudo bem, eu aceito sair do imóvel, só que eu quero 4 meses de aluguel, 3 meses de aluguel, eu quero imputação de cláusula penal. Como é mútuo acordo, se é um contrato paritário, ou seja, se é um contrato que ninguém tem, uma parte muito forte, a outra parte é um contrato de adesão, não tem problema nenhum, né? Os contratos que vocês fazem, o que eu falo hoje para vocês, para melhorar o contrato paritário, né? Se for um contrato que as partes podem mexer no contrato, né? Tem imobiliário que fala assim, pode colocar isso. Não pode. Isso é horrível para vocês, porque vai aplicar CDC, né? E vocês vão acabar falando que a prestação de serviço de vocês vai gerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ao passo que, se você deixa as partes mexerem no contrato, claro que, né, tem coisa que é muito absurda e não dá para colocar no contrato. Porém, as partes elas devem ser auxiliadas por advogados particulares, né? Todas as empresas que eu presto consultoria imobiliária, sempre nos meus contratos tem a declaração de que as pessoas foram auxiliadas por advogados particulares, porque a consultoria que eu presto é para a imobiliária e não para as partes, né? As partes elas precisam estar assessoradas por advogados particulares, né? Até para evitar esse tipo de coisa. Então, voltando, o mútuo é isso, né? Um acordo que pode ter previsão de multa aí para qualquer das partes, não tem problema, desde que as duas partes estejam de acordo, tá? Em decorrência da prática de infração legal ou contratual, então, não basta assim, não tem nada, ele está cumprindo o contrato, só que ele está vendendo droga lá dentro. Posso tirar ele? Obviamente passa, porque ele infringiu a lei, né? Só apenas isso, né? Então, assim, às vezes não está escrito no seu contrato, não venda drogas, né? Não é uma coisa corriqueira que você vai colocar, às vezes até coloca na prática de ilícito e tal, mas não é uma coisa necessária, porque é uma cláusula, assim, não cometa crimes, né? É uma cláusula desnecessária, porque realmente, o artigo já fala, se ele teve qualquer infração legal, a gente já pode pedir também o despejo, tá? Em decorrência da falta de pagamento do aluguel dos encargos, né? Isso é óbvio. E para a realização de reparações urgentes, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu no imóvel, deu uma grande chuva e abalou a estrutura do imóvel, de modo que a prefeitura vai e notifique para que você, né, precisa ou sair do imóvel, ou dá para fazer essa obra, mas o locatário fala, não, agora eu não quero fazer, porque eu estou com criança pequena em casa.
nessa condição, ele vai ter que sair do imóvel, né, porque é uma das condições para desfazimento do contrato, tá? O que ocorre em caso de morte dos contratantes, né? Isso é muito interessante, porque a gente está falando de... e a gente está falando de aquisição, né? Eu falei aqui que o adquirente, ele pode denunciar o contrato e tirar o locatário de lá, né? E quando eu falo adquirente, é alienante, ou seja, é qualquer pessoa que a coisa fique alheia. O que eu quero dizer com isso? Uma doação, não precisa ser uma compra e venda, pode ser uma doação. Também ele será o adquirente que vai tirar o imóvel de lá. Porém, quando a pessoa morre, a gente tem um princípio do direito que assim que a pessoa morre, todos os bens dela, o ônus e o bônus, passa automaticamente para seus herdeiros. E a lei do inquilinato prevê exatamente isso. Então, morrendo o locador, a locação vai se transmitir para os herdeiros. Esse contrato ele não vai finalizar com a morte. Não é um contrato de natureza pessoal, né? Ele vai se transmitir aos herdeiros, que precisam cumprir todas as cláusulas e condições. Tá? Morrendo, e se morre o locatário, né? Ficarão subrogados nos seus direitos, ou seja, eles agora serão os detentores aí dos direitos e das obrigações da locação, né? O cônjuge sobrevivente ou o companheiro, sucessivamente, né? Se não tiver cônjuge sobrevivente, não tiver companheiro, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência do morto, né? Dependiam financeiramente, desde que morem no imóvel, né? No momento aí da morte. Isso para locações residenciais. Por quê? Pelo princípio da continuidade mesmo, porque a pessoa já estava morando lá, o marido morreu, é normal, natural que a esposa continue na locação, nada muda, né? E em caso de locações comerciais, né, o espólio, né, que no caso são os bens, o ônus e o bônus aí que eu falei, da empresa, no caso, né, até se verificar o que se vai fazer, ou o sucessor do negócio, ou o sócio que estiver no contrato social, tá? Mas a locação não se finaliza por esses motivos. Então, vamos lá. Agora eu vou começar aqui, que eu quase passei. Essa pergunta eu recebo, assim, de 10 entre 11 administradores de imobiliária, né? Se o locatário, que ele que quer pagar adiantado, não foi o locador que pediu, ele quer, Renata, ele vai pagar uma locação de 10 mil, ele vai pagar um ano adiantado, vai ter um desconto. Poxa, como assim? Ele que quer, o que eu faço? Posso pedir para ele pagar adiantado, porque vai ser um negócio bom para as duas partes. Ele vai ter vantagem, o locador e o locatário quer pagar. Não. A lei do inquilinato diz que, salvo na hipótese de locação sem garantia e da locação por temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel, né? E a penalidade está lá no 43, que é 5 dias a 6 meses de prisão ou multa de 12, no mínimo, né? 12 meses o valor do aluguel, tá? Isso é cumulativo, então seria a prisão, que claramente não vai acontecer desse jeito, mas a previsão é de prisão, mais, no mínimo, 12 meses de aluguel. Renata, então tá bom, você está inviabilizando tudo, eu vou sair daqui e vou entregar no imobiliário, como tem que fazer, né? Não, tem que fazer. Na prática, o que você pode fazer para não burlar a lei, mas para viabilizar esse negócio que é bom para ambas as partes? A gente pode emitir 12 boletos bancários. Janeiro, fevereiro, março, abril. E aí o locatário vai pagar todos, o vencimento está lá. Cada mês tem um vencimento. Quanto mais, o locatário tem muito dinheiro, e ele gosta de pagar a conta dele adiantada. Então, ele pagou já um ano. E aí a gente não está elidindo, afastando a norma, mas a gente está dando essa possibilidade para o locatário. Tá, Renata, mas aí ele fecha, pega o descontão lá dele e não paga. Por isso que vocês fazem um boleto e aí atrela isso no mesmo momento, né? Ele paga naquele momento, na imobiliária ele faz o pagamento, faz a assinatura, faz o pagamento e faz a entrega de chaves, né? Para não ter o perigo dele levar para casa e não pagar, se tiver realmente um desconto aí para as partes. E
Aqui, infelizmente, se vocês quiserem saber tudo sobre obrigações do locador e do locatário, essas obrigações elas estão contidas no artigo 22 e 23 da Lei 8245 de 91, né, a Lei do Inquilinato. O rol, né, de descrição das obrigações do locador e do locatário, ele não é um rol taxativo. O que significa isso? Não é só aquilo que são as obrigações, porém, ele abarca bastante coisa, e aí você pode usar a razoabilidade para falar, poxa, isso aqui não está, mas é do locador, é do locatário. Então, sim, 22 e 23, as obrigações do locador e locatário. Vocês estão em dúvida se a taxa de limpeza do locador e locatário, vocês estão em dúvida se qual tipo de seleção condominial é de locador ou locatário, tudo isso vai estar no 22 e 23, tá bom? Esse aqui não é da Lei do Inquilinato, mas toda vez que eu falo com corretores, eu acho muito importante a gente repisar, tá? A gente precisa sempre falar disso, que é sobre a responsabilidade civil dos corretores de imóveis, né? Às vezes o trabalho de vocês é tão importante, vocês lidam com os sonhos das pessoas, né? De morar numa casa própria, ou de alugar o primeiro imóvel, de sair da casa dos pais, né? Você lida com sempre passagens muito importantes da vida de alguém. Ou ela está casando, ou ela está divorciando, ou ela está, né, saindo, ou alguém morreu e ela precisa sair do imóvel. Então, assim, sempre passagens muito importantes. E vocês têm que ter essa noção e a máxima diligência de vocês, né? Porque o corretor, ele pode fazer a mera intermediação, que é apresentar um locador para o locatário e é isso. Fez a locação, deu certo. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como o STJ, eles entendem, né, que são os tribunais que vão julgar vocês em caso de responsabilização, eles entendem que a mera intermediação, ela não dá direito nem à comissão, né? Vocês nem têm direito à comissão pela mera intermediação. O que dá direito à comissão? A intermediação qualificada. Mas o que é essa intermediação qualificada, né? A gente pode ver no artigo 723 do Código Civil, né? Acho que todo corretor tem que ler muitas vezes para entender, porque esse artigo é muito importante para vocês, tá? Eu vou ler ele na íntegra porque ele é bem importante mesmo. O corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio, né? Aí o parágrafo único vem falando da responsabilidade de vocês. Sob a pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, a gente sempre pensa nesse artigo na venda, né? Porque é a venda que impacta geralmente mais. Mas eu tenho alguns casos de locação em que o corretor e a imobiliária foram responsabilizados. Tem um que é do rato, que essa eu acho que eu já até contei para a Lud, a casa, a pessoa alugou e o corretor simplesmente, ele não foi no imóvel, ele nunca tinha ido, ele foi para apresentar, a mulher gostou, ok. E, simplesmente, 6 horas da tarde, ele tinha um bueiro do lado que tinha mais de 400 ratos, assim, era absurdo, parecia, nossa, era absurdo a quantidade de ratos que tinha, né, tipo ratatouille cozinhando para todo lugar, assim, absurdo. E aí, isso, primeiro dia, segundo dia, a mulher ficou apavorada, ela queria só sair do imóvel, obviamente, porque era do lado da casa dela, então a primeira condição de habitabilidade estava comprometida ali, né? Porque, assim, 400, eu acho que eu estou sendo... O vídeo é absurdo. E umas ratazanas gigantes. E aí ela foi falar com o corretor. E o corretor falou, nossa, é mesmo, isso daí tem mesmo. Mas aí é tranquilo, porque chegou de manhã... Cara, quando você for fazer... Não, de manhã não tem nada, você pode sair na rua que é tranquilo, é só depois das 6. Quer dizer, o toque de recolher do rato, né? O toque de recolher do rato e você fica na sua casa, tá tranquilo. Mas eles não chegam a entrar muito em casa. Quer dizer, nesse caso, teve processo judicial, não aconteceu de chegar a termo, porque eles fizeram um acordo antes, né? Mas, pelas tratativas, com certeza, ele seria condenado, né, às perdas e danos, porque isso é absurdo. Renata, mas então tem que ficar vendo o imóvel? O ideal é que, se você for apresentar um imóvel, que você vai ganhar a comissão pela representação desse imóvel, você é de pinda. Geralmente vai negociar o imóvel em pinda.
Você já conhece alguns bairros, né? Vai de manhã, vai à noite, verificar. Se o cara tivesse ido um dia, ele ia falado com um vizinho, todo mundo sabia. Né? Tinha até um apelido, eu nem lembro, que era tipo um apelido relacionado a rato da rua, porque todo mundo sabia, então era notório, né? Eu não vou me estender, mas isso acontece o tempo inteiro. Outra coisa que acontece muito é o corretor mostrar o imóvel e omitir fatos do imóvel, né? Omitir fatos importantes, está com problema estrutural, você sabe, né? Então, tudo isso vai acarretar aí a responsabilização, tá? É muito importante vocês sempre se aterem ao 723, não só na venda, mas na locação, porque ele se aplica totalmente, tá? Aí, os artigos aí para vocês, o 723 ao 729 do Código Civil, são todos os artigos afetos à corretagem e ao trabalho de vocês. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão entender melhor como o Código trata a corretagem, tá? Eu agradeço. Muito obrigada a todos que me ouviram. Acho que eu falei bem demais, mais do que eu precisava. Mas é que tem muito tema, muita coisa para falar. A lei do inquilinato é uma lei linda, que tem tudo que você precisa saber sobre locação. Se você tiver qualquer dúvida, dá um Google, coloca a lei do inquilinato, coloca o tema, que provavelmente vocês vão esclarecer metade das dúvidas de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada. O pessoal do CRES está querendo me arrancar daqui. E só para falar para vocês que o curso de locação é voltado para corretores e para advogados iniciantes, que a gente vai fazer sem nada de juridiquês, artigo a artigo, mas de maneira prática para a aplicação de vocês na imobiliária, tá? Obrigada.